tua vontade aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vou convidar os irmãos para de pé. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 20. Sou grato a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu não combinei com o pastor. Não combinei com o pastor. Parece que não, nós estamos iguais. Parece que não, mas nós estamos quase com a mesma roupa. É, pastor? Porque as cores são iguais, né? Mas não combinei. Amém? Irmãos, Números capítulo de número 20, versículo do 7 ao 13 diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel? Por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Então estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, conhecemos esta passagem. Conhecemos Moisés. Ouvimos falar já de Moisés. Moisés, ele é um homem que ele é respeitado, tanto pelos cristãos, como pelos árabes, ou os muçulmanos. Mas aqui nós vemos que Moisés, ele caiu, vamos dizer assim, numa armadilha no deserto. Ou seja, aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer, ele fez. Só que se nós fôssemos pegar toda a trajetória de Moisés, nós vamos ver que para ele entrar no deserto, Deus preparou ele para ele entrar no deserto. Para ele ter essa peregrinação no deserto, houve uma preparação. Quando nós vemos que a sua mãe, Joquebede, deu à luz, e aí naquele momento o faraó estava matando as crianças, ela colocou no rio Nilo, um rio cheio de crocodilos, e como eu aprendi aqui nessa casa, que o rio ele só desce, ele não sobe. E Deus já fez um milagre que fez a criança subir o rio, aonde na fonte lá em cima se tomava banho, as mulheres. E ali Miriam, sua irmã, o acompanhou. E quando a mulher pegou a egípcia, pegou Moisés e cuidou dele, pegou ele, disse: olha que menino, ele deu o nome, eu conheço uma mulher assim, 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 que pode cuidar dele. Era a própria mãe. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, que ele teve todo o cuidado pela sua própria mãe. Moisés teve um cuidado pela sua própria mãe. Só que quando ele foi desmamado, ele foi para o palácio de Faraó. Ele aprendeu tudo aquilo que tinha no Egito. O Egito, meus irmãos, é que para nós fica meio difícil entender o que é o Egito. Mas imagine os Estados Unidos. O Egito era os Estados Unidos da época. Era a nação mais avançada que existia. E Moisés, ele aprendeu toda a ciência do Egito. Tudo. Ele aprendeu tudo. A falar outros idiomas, arquitetura, ele aprendeu tudo, meus irmãos, no Egito. Era um homem culto. Ele aprendeu acerca das coisas dessa terra. Só que depois, Deus o chama. Deus chama Moisés. E fala com Moisés. Moisés, indignado, mata o egípcio e tem que fugir. E ele foge. Ele já tinha aproximadamente 40 anos. E ele vai para um lugar e ele fica mais 40 anos cuidando das ovelhas. Moisés teve uma preparação de 80 anos.
Para nós parece estranho, porque nós vemos um homem que Deus usou tanto e agora comete um erro. Mas lá atrás, nós vemos que Deus falou para Moisés: agora você volta. E ele voltou para o Egito. E Deus usou tanto Moisés naquele lugar, meus irmãos, que as pessoas começaram a ver que realmente Deus era na vida dele e que chegou o momento que eles deviam se libertar do Egito. Mas há uma questão aí. Por que Deus esperou 400 anos para poder libertar o povo, para dar terra para o povo? Porque Deus tinha dito que ainda aquilo que os amorreus estavam fazendo, os cananeus, ainda não tinha ainda transbordado o cálice da iniquidade. Então havia um tempo para que Deus pudesse devolver aquela terra que era deles. Aquela terra que os amorreus, os cananeus estavam habitando, que Deus falou para Moisés que daria para eles, aquela terra já era deles. Porque aquela terra era de Jacó. Jacó possuía aquela terra. E quando Jacó desce para o Egito, Jacó não vende a terra continua lá. Então nós vemos aqui que Moisés, ele foi preparado e Deus manda ele voltar para o Egito. E quando ele está no Egito, o povo tinha que ver que Deus era na vida dele e que ele era o libertador prometido. E Deus realmente faz isso. Deus começa a usar Moisés através das serpentes, através das pragas, e até chega um momento que Deus fala para Moisés: olha, essa é definitiva, e fala para Faraó, porque quem estava endurecendo o coração de Faraó era o próprio Deus, para poder preparar o povo para peregrinar no deserto. Deus preparou Moisés, e agora ele estava preparando aquele povo, que não era só os hebreus. Ali havia ciganos, que os estudiosos dizem que os ciganos é o povo mais antigo da terra. Não havia só os hebreus, havia os ciganos, havia outras nações ali, outras nacionalidades ali, outras pessoas de outras nações. Moisés, quando ele lê a lei, ele não lê apenas em um idioma, ele lê em outros idiomas. Mas aqui, nós vemos Moisés. Deus fala com Moisés, Deus prepara Moisés, Deus agora está tratando com o povo e preparando o povo para peregrinar no deserto. O povo sabia, meus irmãos, que peregrinar no deserto, que havia uma peregrinação no deserto de 40 anos? O que eles pensaram que era? Era rápido. Era só atravessar ali, chegar por cima, pegar essa rua de cima aqui, chegar ali naquela rodovia, pagar um pedágio e chegava na terra prometida. E era isso mesmo. Mas quando Deus fala para o povo, naquele momento, que eles deveriam sair, que o faraó dá ordem para eles saírem, que eles saem com os pães, por isso que existe, meus irmãos, o dia que o judeu, ele não levedou o pão, porque naquele momento é o dia da libertação, porque naquele momento ali eles pegaram os pães sem levedar mesmo e foram embora. E ficaram 6 dias até chegar na travessia do Mar Vermelho. 6 dias para chegar até o Mar Vermelho. E quando Deus prepara que eles façam, que venha ter essa travessia, não podiam ficar em qualquer praia, porque qual praia que caberia 3 milhões de pessoas, aproximadamente? Não havia praia. Eram poucas, então eles tiveram que ir muito longe. Porque tem outra coisa também, meus irmãos. Se os irmãos olharem ali o rio, aquela margem ali, hoje abriu o canal de Suez que liga, mas naquela época não tinha. O que o faraó podia ter feito? Se eles não tivessem ficado 6 dias andando ali na beira do mar ali, que não é o mar, é mais ou menos um rio, ali é um braço, o faraó podia ter dado a volta e ter pego eles do outro lado. Mas Deus estava preparando o povo para o deserto. Aleluia, Pai. Então Deus permitiu que eles descessem. Tudo isso que Deus permitiu, Deus abriu o mar, eles atravessaram o mar e foram para o outro lado e começou a peregrinação. Mas o que, meu irmão? Exatamente, nós podemos tomar como lição para nós. O deserto, quando Deus nos coloca no deserto, Deus não é inconsequente, Deus não é irresponsável. Para nós estarmos no deserto, houve uma preparação para essa peregrinação no deserto. Porque Deus preparou o povo e Deus preparou Moisés. Então quando nós achamos às vezes que, meu Deus, eu estou no deserto, às vezes você não está no deserto. É uma preparação para entrar no deserto.
Porque no deserto, aleluia, é onde nós vemos mais os milagres de Deus. É onde nós sentimos mais a presença de Deus. Parece que não, irmãos. Porque no deserto só existe areia. Você vai olhar no deserto, quem nunca olhou assim? Meu Deus, eu não vejo nada. E é assim mesmo. Deserto é assim mesmo. No deserto a gente não vê possibilidade. E por que Deus nos leva para o deserto? Para a gente venha crescer na presença dEle. Olha aí. Glória a Deus. Venha ter mais comunhão com Ele. Venha estar mais juntinho dEle. Porém, no deserto existem as suas armadilhas. Que não é Deus prepara, Deus permite. E aqui, nós vemos que depois de tudo que Deus tinha feito na vida de Moisés, quando nós aqui somos líderes, onde nós estamos, meus irmãos, Deus está nos usando para libertar pessoas, assim como Ele libertou o povo no Egito. Só que essa caminhada no deserto requer uma pessoa que venha ser a referência era Moisés, que Deus tinha preparado Moisés durante 80 anos para liderar o povo e caminhar no deserto. E aí nós pensamos, meus irmãos, por que tanta preparação? Por que Deus está me preparando tanto? Por que eu tenho que passar por isso? Por que a minha vida é assim? Será que Deus não gosta de mim? Será que Deus não está preocupado comigo? Será que Deus é inconsequente que permite que eu fique nessa situação? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não me enxerga? É assim que nós nos sentimos. E pior, quando Moisés estava aqui, depois de tudo aquilo que Deus tinha feito através de Moisés, tudo aquilo que Deus tinha usado Moisés para fazer, o povo ainda estava em dúvida acerca de Deus na vida de Moisés. O povo ainda estava contestando ainda a autoridade de Moisés. Quando Datã, Coré e Abirão fizeram aquela rebelião, eles estavam contestando o quê? A autoridade de Moisés. Então saiba nessa manhã, estar no deserto não é fácil. O deserto de Deus é uma escola para nós, que não nos destrói, pelo contrário, é um nível de universidade. Nós, meus irmãos, passamos pelo pré, depois passamos pela escola, depois passamos pelo colegial, e depois nós chegamos na universidade, que é mais difícil. Mas ninguém, nós queremos o diploma, queremos o título, mas não queremos estudar. Nós queremos as coisas, mas não queremos passar por elas. Nós queremos chegar do outro lado da terra prometida, queremos chegar à terra prometida, mas não queremos peregrinar no deserto. Nós queremos ser cheios de Deus, mas não queremos orar. Queremos ter o entendimento da palavra, mas não queremos ler. E Deus permite tudo isso na vida de Moisés, Deus permite tudo isso na vida do povo, não para destruir o povo, pelo contrário, para que o povo viesse ter mais confiança e que Deus viesse se manifestar no meio do povo, como Deus estava fazendo. Deus, meus irmãos, trouxe o culto para o povo no Egito. O povo do Egito que saiu, Deus trouxe o culto para aquele povo no deserto. Por isso que Deus usa Moisés para falar: olha, liberte o meu povo para que me preste um culto no deserto. Quem presta culto no deserto? Eles construíram o tabernáculo no deserto, onde desmontavam e montavam a tenda. Talvez eu e você não consigamos enxergar aquilo que Deus tem feito para nós no deserto. Mas se você olhar para cima, durante o dia você vai ver, nós vamos ver que existe uma coluna que está tapando o sol para não destruir a nossa mente. E se nós olharmos de noite, nós vamos ver que durante a noite existe uma coluna de fogo para nós não morrermos de frio. Então Deus cuida de nós no deserto, porque Deus não é inconsequente. Deus não é irresponsável. Deus é Deus que cuida de nós. E para nós adquirirmos certas coisas na nossa vida, existem etapas. São etapas, são dias. É que nós não conseguimos entender. E nós podemos cair nas armadilhas do deserto. Mas Deus está falando conosco. Olha a preparação que nós tivemos antes de chegarmos nessa luta. Glória a Deus. Olha o que nós já passamos lá atrás. Começa, meu irmão, a refletir aquilo que você e eu, aquilo que nós passamos lá atrás, as lutas que nós enfrentamos lá atrás, na nossa infância, mesmo que não é crente. Mas quantas dificuldades na infância, quantas dificuldades na adolescência, quantas dificuldades na juventude. Isso é o quê? Uma preparação. Mas irmão, Deus prepara nós para jogar no deserto.
deserto, meus irmãos, existem pessoas lá que estão seguindo a nós, que estão nos seguindo. No deserto, as pessoas têm que nos ver como referência. E mesmo que a nossa fé seja contestada, assim como a fé de Moisés foi contestada, nós temos que permanecer firmes. Ninguém quer deserto. Nós só queremos a terra prometida. O deserto ninguém quer, parece que o deserto não é para nós. Mas o deserto é necessário para todos. Todo crente passa pelo deserto. Se você não passou ainda, meu irmão, saiba que você vai passar. Meu Deus! Se você ainda não passou pelo deserto, ou se você está nele, saiba, se você estiver nele, Deus está cuidando. É só olhar para cima durante o dia, é só olhar para cima durante a noite, é só olhar a terra, que vai ver que a terra que Deus manda maná durante o dia, e você pode colher e comer, não morre de fome. E se você tiver carne, de vez em quando Deus manda uma carninha ainda, para poder variar o cardápio. Glória a Deus. Porque Deus, Ele não é irresponsável, aleluia. Ele é Deus que cuida de mim e de você. Ele não é inconsequente. Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Ele está tratando conosco, Ele sabe onde tem que tratar. Assim, quando Ele levou o povo cativo para a Babilônia, Ele queria curar o quê? A idolatria do povo. Porque depois que o povo judeu foi para a Babilônia, nunca mais eles foram idólatras. Até hoje, mata um judeu, mas ele não se dobra durante imagem de escultura nenhuma. Então Deus, Ele nos leva para o deserto, sim, saiba. Se você estiver no deserto, olha para cima e saiba que Deus está cuidando de mim e de você. Porque Ele não é inconsequente, Ele não é irresponsável. Obrigado, Senhor. E às vezes, meus irmãos, no deserto que a gente descobre aquilo que está dentro de nós, que precisa ser tratado. Parece que a gente vai escavando as nossas entranhas e saber o que está, às vezes, nos prejudicando a nossa vida, porque o deserto cura nós. Mas há armadilhas, o quê? De desconfiança em Deus, de murmuração, de não entender que Deus é o Deus que cuida de nós. Porque achamos, meus irmãos, que Deus nos lança lá para os leões só para nós sermos devorados. Se Ele cuidar, se Ele está nos separando. Porque aqui Moisés era o grande referencial. Mas não pense que quando nós estivermos no deserto, as pessoas vão nos ver como pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de Deus. Porque a nossa fé no deserto vai ser contestada. Alguém tomou uma atitude aqui que Deus mandou e as pessoas foram contra? Quem já tomou uma atitude aqui e falou, não, Deus está me mandando, eu vou tomar essa atitude, mas todos em volta disseram, mas você é louco. Desculpa a expressão, mas você está doido. Mas eu estou sentindo de Deus de fazer, eu orei, Deus falou comigo, mas você está vendo as possibilidades, são inúmeras, que não vai dar certo. Olha aí. Olha, veja, mas Deus está me mandando. Porque às vezes as pessoas não entendem aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque às vezes a gente acha que é para a nossa destruição. Mas para Deus é para a nossa edificação. Por quê? Porque Deus não é inconsequente nem irresponsável. Deus preparou Moisés, levou para o deserto. Quantas daquelas pessoas viram as maravilhas de Deus? Mas infelizmente no deserto muitos morrem. Morrem por quê? Porque murmuram. Morrem por quê? Porque não confiam em Deus. Morrem por quê? Porque fazem ídolos no deserto para não ter um compromisso com Deus. Por isso que a terra abriu e muitos morreram ali, muitos morreram pelas pestes. Por quê? Porque não confiam em Deus. E não saiba nessa manhã e fique bem firme na sua mente. Nem todos aqueles que têm promessa vão alcançar a promessa. Sabe por quê? Não porque Deus não é Deus que cumpre a promessa, porque Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Somos nós que não temos compromisso com a palavra de Deus. Então por isso que as promessas não se cumprem na nossa vida. Porque essa conversa, essa falácia que diz que quem tem promessa não pode morrer, as pessoas que têm promessa morrem, ela vai para o inferno. Porque em Hebreus vai dizer que muitos não alcançaram a promessa, não porque foram para o inferno, mas porque tinha algo melhor. Agora aqui Moisés, ele não tinha promessa de entrar na terra prometida? Tinha. E por que ele não entrou? No último momento,
nos 45 do segundo tempo, já as portas já para entrar, ele já estava tão saturado, já estava difícil já, porque Deus sabe os nossos limites. Porque na primeira vez que Deus fez o milagre da água, Deus falou o quê? Toca na rocha. Lá atrás, Deus falou, toca na rocha, Moisés. Moisés tocou na rocha e a água saiu. Porque estava naquele começo. Não, agora eu estou com a força toda. Mas vai se acabando, meus irmãos, no deserto, e a gente vai se cansando, assim como aconteceu com Jesus. Por que o diabo ele não veio tentar Jesus nos primeiros dias que Jesus estava no deserto? Ele estava fome. Não Jesus Deus, Jesus homem. Quando Jesus ele foi tentado, ele não foi Jesus Deus que foi tentado, foi Jesus homem. Ele estava com toda a força ali, estava firme, não foi. Mas quando estava nos últimos dias, o diabo foi tentar ele. O momento mais difícil da nossa vida no deserto são os últimos dias. É o mais difícil. Parece que as coisas travam, parece que todo aquele problema de 40 anos veio tudo na cabeça de Moisés. Ele era a referência. Mas Deus falou para ele, olha, só falar com a rocha. Ele chamou o povo de rebelde. Porventura vai sair água dessa rocha? Deus não falou mais nada. Ele bateu na rocha 2 vezes. A água saiu. Porém ele não entrou na terra prometida. Mas a salvação está condicionada a isso? Não. Porque Moisés foi salvo. Porém não desfrutou daquilo que Deus tinha preparado para ele. Isso é uma lição para nós. Porque às vezes nós achamos que Deus vai cumprir a promessa, não importa o que acontecer, não importa o que eu fizer, não importa quem eu for, Deus vai cumprir a promessa, porque Deus prometeu, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, por que ele não vai fazer? Mas quando a promessa é feita, está condicionada à sua palavra. Ou seja, se nós estivermos dentro da palavra de Deus, a promessa se cumpre. Mas a partir do momento que nós saímos da vontade de Deus, Deus não tem compromisso, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Então, meus irmãos, nessa manhã saiba que Deus está nos preparando por uma terra boa, por uma terra abençoada. Porém, nessa trajetória existem situações, existem dificuldades, existem problemas, existem contestações. Será que Deus é Deus na sua vida? As pessoas vão realmente, até os familiares de Moisés contestaram, falaram, peraí, mas por que Deus está usando ele? Por que Deus não está usando a mim? Arão e Miriam se juntaram para falar de Moisés. O que aconteceu a Miriam? Ficou reclusa durante 7 dias, ficou leprosa. Quando Arão viu que ela estava leprosa, ele ficou com medo. Não, peraí, me perdoa. Porque ninguém entende, às vezes, o trabalhar de Deus na nossa vida. Só quem passa, meu irmão, que sabe. Só quem vive, que sente. Quando Deus está falando, tem coisas que a gente é teimoso, mas a gente sabe. Quando Deus está tratando conosco, como diz o Beto aqui, lá no íntimo. A gente sabe, meu irmão. Nós sabemos quando a gente tem que tomar certas atitudes na nossa vida, tomar certos caminhos. E às vezes a gente pensa que vai ser uma coisa, não vai ser aquilo que a gente imaginou, mas Deus mandou. E o Deus que manda é o Deus que cuida. Então se Deus mandou, Ele está cuidando. Está difícil, está complicado, não está do jeito que eu gostaria, tudo bem. Mas Deus está cuidando. E nessa peregrinação muitos morrem. Não adianta nós sermos libertos do Egito e morrermos no deserto. Mas ainda Moisés morreu com salvação. Muitos morrem no Egito, no deserto, sem a salvação, porque murmuraram de uma tal forma que Deus veio e matou. Moisés aqui, ele errou. Porém, ele foi salvo. Ele apareceu na monte da transfiguração ao lado de Jesus, com Elias, então ele foi salvo. Mas muitos morreram nesse deserto. Muitos morreram
Porque no deserto, se quer se rebelar contra Deus, como eles fizeram, murmurar contra Deus, adorar outros deuses, fazer tudo aquilo que Deus mandou não fazer. Porque achamos que porque nós estamos no deserto, a gente está largado, sem direção para seguir. Mas quando eles olhavam para cima, a nuvem que mandava durante o dia, olha, quando a nuvem parava, eles ficavam parados, ficava dias e dias ali, se montava o tabernáculo, se montava a tenda, as 12 tribos ficavam em volta, as 11 tribos ficavam em volta da tribo de Levi, ali para adorar, e ficavam naqueles dias ali, durante 1 mês, 2 meses. Quando a nuvem ia se movimentar, o povo levantava acampamento. Por quê? Porque tinha direção, e quem era a direção era Deus. Era Deus ali através da nuvem dando a direção para eles seguir. Então a gente não estamos aqui sem direção. Nós estamos aqui porque a nuvem levantou e mandou nós seguirmos. E à noite, quando a nuvem se levantava, uma coluna de fogo se levantava, também eles tinham que seguir. Então é só olhar para a nuvem de dia. Está de dia, está difícil, olha para a nuvem. Está de noite, está tudo escuro, não está vendo nada. Olha para a coluna de fogo. Mas saiba que Deus está cuidando. Saiba que Deus está te amparando. Saiba que Deus é responsável por você, por mim, quando nós estamos dentro da sua palavra. Aleluia. Porque Deus não é inconsequente e nem irresponsável. Mas nessa caminhada do deserto, não é Deus que se desvia de nós, somos nós que nos desviamos dele. Somos nós que nos prostramos a outros deuses. Somos nós que, ao invés de nós abrirmos a nossa boca para glorificar a Deus, nós abrimos a nossa boca para murmurar de Deus. Somos nós que nessa caminhada no deserto, ao invés de nós estarmos suplicando pela presença de Deus, nós estamos usando a nossa boca, a nossa vida, para causar rebelião diante daqueles que são de Deus. Somos nós, não é Deus. Porque a nuvem está ali, a coluna de fogo está ali, o tabernáculo está ali, as leis que Deus deu para Moisés estavam ali, eles estavam ouvindo as leis uma vez por ano. Moisés lia a lei para eles, e eles tinham as leis gravadas. Para quê? Porque Deus, meu irmão, Ele faz tudo isso para o nosso próprio benefício. Talvez a gente não entenda. E tem coisas que a gente não tem que entender mesmo. Que se a gente for entender, a gente não vai entender. Porque nós somos limitados. Mas nessa trajetória muitos morrem. Não desconfie de Deus não, irmão. Não pense que Deus é um Pai inconsequente e irresponsável. Nesta manhã saiba que nós somos filhos dele. E que se Ele nos preparou para estarmos nesse deserto, é porque Ele quer nos usar para libertar outras vidas. E outras vidas têm que peregrinar nesse deserto e vai olhar para mim e para você. E mesmo que nossos familiares, as pessoas que estão próximas, contestem a nossa fé, contestem a nossa confiança em Deus, contestem a decisão que nós tomamos mediante a direção de Deus, saiba que se quem mandou foi Deus, Ele vai cuidar, Ele vai abençoar, Ele vai amparar, Ele vai te ajudar, aleluia. Porque Ele é Deus. Você olha para ele estar andando para o deserto e está vendo só areia. Mas quando Ele olha para nós, Ele está vendo a terra prometida, uma terra abençoada. Mas para tomar essa terra também não é fácil, tem gigante, tem dificuldade. E mesmo Deus fazendo tudo isso pelo povo, ainda o povo não valorizou. Valorize a Deus. Valorize os pequenos milagres que Deus faz, os grandes também. Valorize o cuidado de Deus pelo dia, pela noite, pela saúde, pelo levantar, pelo deitar, todos os dias. Valorize a Deus quando Ele dá a oportunidade para entrarmos no deserto, porque se Ele permitiu que nós entramos no deserto, é porque Ele sabe que através de nós vamos alcançar outras vidas, e que Deus está vendo para nós que nós temos possibilidade de entrarmos nesse deserto, é porque Ele sabe que nós temos condições de entrar e atravessar o deserto e
chegar do outro lado. Porque Ele cuida de nós. Ele sabe da sua vida, Ele sabe da minha vida. Não pense, irmão, que eu e você estamos solitários nessa terra. Também se você e eu nós estivermos no deserto, nós não somos coitadinhos também não. Eu estou no deserto, estou numa prova, oh meu Deus. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, que eu estou numa prova, eu estou numa dificuldade, e está difícil, está difícil. Mas às vezes, nós temos que chorar por dentro, e não chorar por fora. Porque às vezes a gente acha que as pessoas vão nos ajudar, pelo contrário, vão ter pena da gente. Deus não chamou você, meu irmão, para ninguém ter pena de você. Deus chamou a mim e a você para nós fazermos a diferença. Então nessa manhã saiba, foi Deus que preparou essa situação. Foi Deus que permitiu que tudo isso aconteça. Se foi Deus, você sabe que é Deus, então confie. Sabe que o mesmo Deus que permitiu você entrar, nós entrarmos em determinadas situações, é o mesmo Deus que nos tira. Mas as armadilhas, elas existem. Muitos morrem nesse deserto. Muitos passam por dificuldades e não aprendem no deserto. Muitos passam por situações e não valorizam o aprendizado que teve no deserto. Mas saiba nessa manhã que Deus, Ele quer que a gente venha armazenar todas essas memórias que nós tivemos, as dificuldades, a gente venha colocar na nossa mente para enfrentarmos outras lutas. Porque as lutas são constantes, as bênçãos são evidentes, mas as lutas são constantes. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, e assim agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.